Graças a Deus. Lucas capítulo 16. E contou Jesus ainda aos seus discípulos: havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, interrogou: que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta as contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: meu senhor está para me despedir, que farei? Trabalhar na terra não tenho força. Quanto a viver esmolando tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou o primeiro: quando deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: toma a tua conta, assenta-te depressa, escreve 50. Em seguida questionou o outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, aquela pessoa. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Disse Jesus, Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo e ganhar amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vós não fordes justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao reino dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Jamais podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ao que os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus. Ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois os que justificais a vós mesmo à vista dos demais. Todavia, Deus conhece o vosso coração, pois aquilo a que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Ali vem falar sobre autojustificação, sobre fazer as obras e tocar trombeta pelo que faz. Só o Senhor é Deus, Então, é detestável aos olhos das pessoas, não, é detestável aos olhos de Deus, Aquilo a que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Deus detesta. Fica aí algo a se pensar, Só o Senhor é Deus, que Ele ilumine e enche o teu coração de amor. Ali os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Pela lei, está escrito na lei que ninguém é justificado, porque a lei ela é rigorosa em condenar. A lei ela tem todos os atributos de condenar todo aquele que cometeu um erro. Então, a lei consiste em obras, e em obras não há salvação. Contudo, que o Senhor ensina que justificar a si mesmo é impossível. Por isso, não vai passar a lei, vocês não vão conseguir ao permanecer tentando. Mas quando ele dá o arrependimento, e daí são justificados pela palavra de Deus. Então não vem por obra, mas é justificado por Jesus Cristo, pela fé. E a fé não se vê,
O Espírito Santo não se vê. A palavra de Deus em maior natureza, né? Não vê pelo olho da carne, pelo olho da imaginação humana, mas Deus se revela àquele, né? Abrindo o discernimento e a porta da compreensão, até que então a vida eterna e o enxergar, né? Desde aqui até a eternidade. Quem se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério, assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Então, não adianta deixar Cristo Jesus e querer fazer um bem e se justificar com um engano, porque Cristo é a verdade. Mas o que adianta então? O que o Senhor dá, o Espírito Santo da verdade. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despedia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também outro homem, chamado Lázaro, coberto de chagas, vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o justo, para junto de Abraão. Entretanto, o rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebestes todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não conseguirão, tampouco passem de lá para o vosso lado. Diante disso, suplicou o pai: Então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Está implorando que mande. Não está falando da riqueza física, mas está falando do como usou a riqueza, como usou os dias, porque a pessoa é consciência. E como ela usou a mente para cultuar a si mesmo, alegrando-se, embriagando-se, festejando-se a sua vida própria. Isso não precisa de uma riqueza sem fim na terra. Só precisa a pessoa estar desatenta. Mas é o Senhor que atenta as pessoas e as trazem para viver prudentemente. E as fazem estar alertas e apercebidas, entende? Usando a vida e os bens a servir a Jesus Cristo. Então são servos, eles e tudo que têm. Sendo pouco, médio, muito, aí de nada vale a condenação, porque tudo está a serviço do Rei Jesus. Então, pediu que mandasse alguém para falar com os irmãos, né? Pois tenho 5 irmãos, permite que eles o avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhes afirmou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Alguém ressuscitou. Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. E ele veio, e ele convenceu os que haviam de ser convencidos, né? Ele convenceu os que haviam de ser convencidos.
e os tira de andar no caminho errante, de se justificar por leis e obras de mãos, doutrinas e tudo mais. Antes ele recondiciona os corações, purifica as mentes, as regenera no poder do Espírito Santo e lhes entrega a vida eterna. Então, a obra do homem não consiste do que ele faz, mas na obra do Filho de Deus que fez e os resgatou, entende? Então ele está chamando ali a meditar na palavra, né? Porque ele assim está fazendo a transformação na tua mente. Por isso você chegou até aqui e está ouvindo essa palavra. Porque ele está te tirando de viver preocupado como fazer, como ter, como obter, e de viver para satisfazer as vontades e imaginações humanas. E ele está te colocando a servir a Deus, a meditar na palavra, a dar bons frutos. E não é sair pregando tudo mais o tempo todo, não. É as ações. Preocupado com o que Deus está te vendo, o que ele acha do que você está fazendo, o que ele acha da forma com que você está agindo, entende? E é aqui dentro que acontecem as mudanças. E ele vendo isso, ele ainda vai te acrescentando com mais sabedoria e vai arrumando o teu caminhar, entende? Sabedoria é uma palavra viva, então ele te enriquece a alma com o Espírito Santo e te ajuda e vai e faz por você. Porque ele te resgata e te livra. Isso é resgatador, isso é resgate por bom preço, é Deus te resgatando pelo sangue e pela vida de Jesus Cristo, porque ele te ama. Graças a Deus, amém.